Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Aliado. A gente chegou aqui nessa jornada, os últimos episódios do mês, e hoje eu tô de apresentadora nova aqui, Olha ó. só, que legal. Que bela troca, hein, Paulo? Tá perdendo. Hoje a gente trouxe duas pessoas de peso para falar com a gente, né? A gente vai falar de um tema muito importante, né, Tati? Eu tô aqui com a Tatiana da Moema Assessoria, vai me ajudar a conduzir esse tema, que é muito importante. Poucas empresas dão importância hoje em dia para esse tema. E eu vou deixar para ela apresentar o nosso convidado especial de hoje. Vamos lá, Tati. Pessoal, uma ótima bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo. O meu nome é Tatiana Gonçalves, eu sou diretora da Moema Assessoria Medicina do Trabalho, associada do Alliance desde sempre, Ela eu colocou acho. o primeiro tijolinho lá. Desde 2006, 2007, estou nesse grupo maravilhoso e vocês estão de parabéns. O podcast Papo de Aliado está muito bacana. Tá indo bem, né? A É uma- audiência foi muito uma- boa. Tá que tá. E hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre um dos assuntos do momento, principalmente na medicina do trabalho, o Dr. Vicente Beraldi Freitas, que é especializado em psiquiatria, e é o Dr. Burnout. Está falando muito sobre burnout, essa doença que vem acometido nas empresas e nos pacientes. Doutor, bom dia. Um bom dia a todos, um ótimo dia, ótimo estar aqui e falar de um tema tão importante como é o burnout, um tema que tem que ser evidenciado, tem que ser visto, porque ele está levando pessoas a sérios problemas. Primeira pergunta, doutor. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. A gente ouve muito a mídia, a internet, as pessoas falarem sobre o burnout, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é o burnout, né? De forma, não vou pedir para você entrar na forma científica, mas de forma básica, explica para os nossos ouvintes o que é o burnout. O burnout, ele é o estresse, ele é a ansiedade, ele é tudo aquilo que modifica o teu emocional com relação ao trabalho. Ele não vai ter relação com a tua vida pessoal, embora nós vamos conversar mais à frente sobre essa relação do trabalho e a vida pessoal. Mas o burnout, ele está relacionado ao trabalho. Ele se dá dentro do seu trabalho, com as pessoas de convívio do trabalho. Ai, que bacana. Então, volto a falar, hoje a gente vai ter essa troca. E eu trouxe uma pessoa, como eu te falei, a Tati, que entende bastante sobre o assunto. A gente trouxe o doutor que é especialista, então hoje a ideia é a gente fazer essa troca, Tá Tati. bom. Então, a casa Posso de conduzir? vocês. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando de doença do trabalho. Eu quero desmistificar alguns conceitos que as pessoas têm. Na geração mais antiga, as pessoas falam hoje que os mais jovens é muito mimizento, que as pessoas não conseguem trabalhar. E aí a gente percebe, que você comentou já com a gente, que os valores das pessoas mudaram, né? Antigamente elas davam mais atenção para outros âmbitos da vida e hoje o sucesso profissional, o crescimento parece que é mais importante do que outras atividades, principalmente para algumas faixas etárias, que hoje não conseguem conciliar tanto a vida pessoal, profissional, sentimental, e pode ser isso. Quero saber qual que é essa relação. Por que hoje as pessoas preferem mais trabalhar? Por que hoje as pessoas trabalham mais, colocam o trabalho acima de outras prioridades na vida dela? Olha só, o trabalho hoje, ele, devido a uma série de conceitos sociais que se modificaram, que através das décadas, dos tempos foram se modificando. Depois a gente vai conversar também dos tempos, vem lá desde a década de 80, 90, 2000, a modificação da estrutura social, inclusive familiar, tudo vai interferir. Então, essa situação do burnout hoje ser, é um mimimi, o mimimi, ele é um jeito até um pouco pejorativo da gente ver algo tão importante, que é aquela falta de noção do que realmente é importante e tornando assim tudo um pequeno problema. Isso seria uma explicação mais rápida do que é um mimimi. Então, não é algo que dentro da empresa seja produtivo, não é algo que dentro da vida do próprio indivíduo vai ser produtivo, causando um alienamento a ele, trazendo vários problemas que vão estar presentes e podem estar presentes no trabalho e também incorporar em outras áreas da vida dele. Você acredita que hoje as pessoas estão com mais ênfase na vida profissional devido à ambição, devido à comparação?
Como é que o senhor enxerga isso? Perfeito. Eu acho que sim. A ambição hoje, nós até falamos isso na palestra que a gente fez, a ambição hoje, ela te dá ideias mais... como é que eu vou te dizer? Ideias mais... Me repete. Eu estava fazendo um pensamento, formulando. O que você perguntou? Repete. Eu perguntei se hoje as pessoas estão mais... Se o fato das pessoas almejarem mais o sucesso profissional... Quer dizer, a ambição pode ser um dos gatilhos para o burnout. Isso, a ambição, aliada a metas altas, às vezes não inatingíveis, vão criar processos irreais, o que com certeza vai ser o gatilho. Eu tenho uma pergunta também que é como se fosse o gatilho. Existe algum sintoma? Como que eu percebo que o meu funcionário está com burnout ou eu estou começando a ficar com burnout? Legal, vou pegar o final da tua pergunta. Eu acho que linkou um pouquinho com dela. Sim, o eu estar, porque o pessoal assume muito que o burnout está associado ao colaborador, tá? E depois a gente vai ver isso também no assédio, né? Nós não estamos falando, a empresa hoje é que nem um time. Nós não estamos separando, muito pelo contrário. O burnout, prevenir o burnout é você melhorar cada vez mais essa relação empresa-colaborador. Então, às vezes, você pode estar sendo o dono da empresa com o burnout. Sabe quem vai talvez te dar um sinal? A sua secretária que te vê todos os dias. Ela vai dizer, nossa... Olha, eu acho que você está tão irritado, está acontecendo alguma coisa, você chegava diferente. Como você também, naquele colaborador, ou aquela pessoa que trabalha próximo a você, você vê que ela muda o comportamento. A tendência é a irritabilidade e o afastamento. Ou seja, são os dois primeiros. Você vai notar o humor alterado, provocando acessos de irritabilidade mais fácil, não propriamente agressivos, talvez você não vá ver a pessoa te insultar nem nada disso, mas você vai ver um comportamento um pouco mais irritado, mais cortante e também um afastamento, né? Quero ficar mais tranquilo, as coisas me prejudicam, então eu me afasto. E depois aí nós vamos conversar mais, mas aí já tem sintomas físicos, psicológicos que vão se desenvolvendo. Eu quero perguntar, o senhor falou sobre a relação hoje atual das empresas e os colaboradores. Como eu comecei essa conversa, nas nossas gerações diferentes, né, década de 70, 80, 2000, esse pessoal mais tecnológico, são novas relações de trabalho, né? Antigamente as pessoas ficavam anos nas empresas, né? Os nossos pais, eu trabalho há 15 anos na mesma empresa, entrei e aposentei naquela empresa. E hoje a gente tem uma geração mais jovem que é mais aberta a experimentar outras oportunidades, viver experiências. Então, o senhor acha que as relações de trabalho, a pejotização, freelancer, tudo mudou as relações entre o empregador e o trabalho? Sem dúvida, como tudo evoluiu, né? A gente pode comparar o telefone hoje, o telefone discado que a gente usava ao celular. Hoje você tem o bloco de notas no celular, hoje você tem o conhecimento não está em si na prateleira, mas pode estar ali dentro, então tudo evoluiu. E também a maneira de se viver. Com essa mudança na maneira de viver, o que acontece? Essa mudança traz processos onde eles precisam se aprimorar. E aprimorar significa uma rapidez. Você tem que ter a rapidez do resultado, tornando as pessoas mais exigentes, tornando com que elas façam atividades onde elas precisam se desempenhar mais do que talvez o próprio corpo, tanto a mente quanto o corpo físico, possam dar conta naquele momento. Doutor, linkando com essa pergunta da Tati, hoje a gente vive num mundo digital. Né? Sim. E eu falo por mim, hoje a gente só pensa em trabalho. A gente tá aqui do celular, tá trabalhando. A gente vive conectado e acaba trabalhando direto e indiretamente, né? O quanto você acha que a tecnologia contribui para o burnout, né? Às vezes ela pode ser boa, mas às vezes ela pode ser prejudicial e pode provocar um burnout. Olha só, nós vamos falar de duas coisas. Você falou de... e depois me lembre se eu me esquecer, porque eu vou fazendo o pensamento para que a gente consiga com que as pessoas tenham uma ideia do que a gente está querendo passar. Então, primeira coisa, o burnout ele se dá em profissões que elas são exaustivas. O TI, hoje,
está entre as 5 profissões mais exaustivas. O médico, você imagina aquele médico que está no sábado à noite, tendo evento na cidade de São Paulo, ele está de plantão na sala de emergência, ele não sabe o que vai entrar ali, quem vai entrar, o que vai acontecer, e por assim por diante todos os colegas da saúde que estão ali trabalhando. O professor que está à frente de 40, 50 alunos ou menos, tenso e tudo isso. Então, essas profissões vão ali. Já o acesso ao celular, o acesso à informática, é claro que ele nunca deveria ser bloqueado. Tem gente que fala muitas vezes, poxa, mas a internet veio para estragar a nossa saúde. Não. Nós, seres humanos, somos desmedidos. Nós não temos medidas. Nós teríamos que, ao mesmo tempo que a tecnologia incorporou na nossa vida, nós incorporarmos um novo comportamento para que isso não nos cause dano. É real que a internet, modo de falar, o mundo mais tecnológico, ele trouxe mais problemas emocionais? É claro que sim. Hoje você está conectado a todo momento, a tua cabeça não descansa. E veja só, tudo para se recompor. Por que nós precisamos do sono? Para nos recompor para um novo dia, um novo acontecimento, para ideias novas, um novo pensamento. Se você não tiver esse tempo, vai ser muito difícil você reciclar, evoluir e fazer com que a tua inteligência emocional evolua num aprendizado, né? Porque o aprendizado, ele não é algo 24 horas, ele é algo constante, rotineiro, mas com períodos de educação, de descanso, para quê? Para assimilação do conhecimento. Mesma coisa que um atleta, ele vai malhar o corpo. Se ele malhar 2 dias, perna consecutivo, não vai ser o mesmo resultado. Ele malha um dia e depois, no outro dia, ele malha outra parte do corpo. Por quê? Para que aquela parte que ele malhou no dia anterior tenha tempo de se regenerar. Então, nós precisamos regenerar o emocional. Veja, para quem está nos escutando, está participando, em determinado momento, ele está com um problema. Se ele brigou lá no trabalho, com um colega de trabalho, se naquele momento ele for conversar, não vai ter o mesmo desfecho do que ele descansar uma meia hora, 1 hora, relembrar o que aconteceu, analisar e, em algum momento, reconhecer se foi correto ou incorreto, né? Nossa, eu vou encher de perguntas, eu vou deixar que senão... Não, é que pode falar. Não, vai lá, porque, tipo, gente, a gente combina, a gente sempre, antes de começar, a gente fala aqui, né? Não, vamos entrar nessa linha. Eu sempre falo pro pessoal que eu nunca sigo a linha. Daí eu vou viajando, conforme o nosso entrevistado vai falando, minha mente vai enchendo de pergunta, né? Mas eu vou deixar a gente seguir a linha para depois eu dar as minhas viajadas. Vai lá. Não, o que eu acho importante, você falou da tecnologia e, Rogério, você falou do não parar. Eu li que a gente acabou virando escravo de algumas situações, de algum aplicativo, né? Então, antigamente, você ia trabalhar, você trabalhava às 17 horas e para o teu chefe te achar, ele tinha que te encontrar na segunda-feira ou ligar no telefone fixo da sua casa. E hoje, você mesmo saindo do seu trabalho, as pessoas ainda continuam trabalhando, né? Você está no dia inteiro, você tá no carro, você está trabalhando, você está respondendo o cliente. Tá no Uber, e aí vai. O acesso, né, essa relação entre até o empregador e o colaborador, né, ele esqueceu de perguntar, vou mandar aquela mensagem para não deixar passar para o dia seguinte. Então, a gente pode falar que a tecnologia ela tem que saber ser usada, né? Porque, como o senhor disse, a gente não pode retroceder, mas também a gente garantir e a gente ter o bom senso de como utilizar. Sim, isso que você acaba de falar está muito aliado a quê? As pessoas pensam o seguinte, olha, o burnout, ele não pode ser exigido. Olha, o burnout, a pessoa tem que seguir livre na empresa? Claro que não. O burnout, ela vai ter dentro da empresa as obrigações, os resultados, as metas e vai ter que ser seguido porque uma empresa se faz de lucro, senão as pessoas perderiam o seu trabalho. Mas o que acontece dentro do que você pergunta, repete. Na verdade, não fiz uma pergunta, eu fiz uma afirmação. Sim. A gente estava conversando sobre a tecnologia e aí eu falei que os aplicativos acabaram tornando a gente escravo de algumas situações. Certo. Não só da desconexão, mas também da comparação, né? Então, hoje a gente entra lá você fica o tempo inteiro conectado no WhatsApp, teu chefe, teu cliente te encontra a qualquer momento. E Sim, mesmo que você diga que não vai responder, fica aquela bolinha lá te incomodando. Eu até vou te cortar pelo seguinte, assim, veja só. Em todo momento, você falou tecnologia,
Em todo momento você falou de crescimento, de desenvolvimento, de estar todo o tempo. O mundo hoje em dia é todo o tempo. Sim. Nós não temos mais como parar Sim. isso. Seria muito difícil acontecer. O que nós temos que ter é o bom senso. Antigamente você fechava o teu local comercial e realmente só ia ver na segunda-feira. Mas hoje o que acontece? As pessoas podem comprar online. Sim. Pode ter um problema, tem que ser atendido aquele cliente. As pessoas podem, geralmente se tem um canal de mídia aberto para uma comunicação no final de semana, 24 horas. tem alguém ali. Talvez seja necessário você desenvolver algo. Por exemplo, nós no ramo de clínicas, nossas clínicas não funcionam somente em feriados nacionais e os que não se pode, porque senão a gente deixa funcionando todo o tempo. É a exigência. O mercado cresceu. Vai ter que ter uma adaptação, sim. Por isso que hoje existe o celular corporativo, por isso que hoje existe o profissional que pode ficar de plantão naquele horário que a empresa não está funcionando, são novas adaptações. Então, não é que você vai perder o contato, você só vai falar com a sua secretária na segunda-feira, ou o seu colaborador só na segunda-feira. Não. Naqueles cargos vitais dentro da empresa, como você... Hoje temos que oferecer um atendimento diário e contínuo, porque isso cobra o mercado. A nova sociedade requer isso, né? Estraga o seu telefone, você quer ligar para a empresa o mais rápido possível. Cortaram a sua luz, você diz está pago, tem que ligar novamente. Então, nós não podemos querer os mesmos hábitos dos anos 80, entrando quase em 2025. Veja só, então, nós temos que nos adaptar. E para isso, não desenvolver um burnout, tem que haver o bom senso. O bom senso do lado da empresa e o bom senso de entender que o colaborador ele vai precisar adaptar-se. Você acabou de falar empresa. Minha pergunta vai para os dois, tá? Doutor, como que o burnout ele pode impactar a empresa? Que a gente acabou de falar que impacta tanto o CEO, um diretor, um tomador de decisão e o próprio colaborador. Como que ela impacta direto e indiretamente uma empresa? Isso aí vale para vocês dois, tá? Então, eu vou te fazer o seguinte. Eu vou pegar uma pessoa que é vital numa empresa, mas que não é o dono e não é o extremo da empresa, tá? O financeiro. O seu diretor financeiro e a equipe dele tiveram um problema. O diretor e a assistente dele estão mal, estão doentes. O que acontece? Talvez pode acontecer de atrasar uma conta, pode acontecer de não pagar um funcionário. Você acertou o demissional de um funcionário, ele vai sair. O teu financeiro tinha que passar o cheque, como seja e tal. Ele ficou doente. Isso vai gerar um problema grande. Você tem o teu CEO doente, tem série de decisões que ele tomar. A pessoa que ficar depois dele, ou seja, seguindo o gerenciamento dele, ela vai ter que, em algum momento, ocupar-se. Aquilo pode gerar um burnout nela, que não tinha nada a ver com aquele problema, por não estar preparada naquele momento. Né? É um quadro agudo, é uma necessidade aguda. O CEO infartou. Amanhã tem uma reunião com uma empresa da Alemanha que chega. Inclusive, o CEO falava alemão, o vice não fala alemão. Cadê o intérprete do alemão? Então, tudo é sincronizado. Lembrem, quando a gente fala em tecnologia, em internet, em tudo isso, em mídias, nós não estamos falando de um estilo, nós estamos falando de uma nova era na vida das pessoas. Então, ou as pessoas vão prevenir o burnout, ou elas terão o burnout, não tenha dúvida. Tá? Então, você prevenir essas situações onde o indivíduo ele é necessário e ele pode não estar, pode danificar toda uma cadeia, todo um serviço dentro da empresa. Vai lá, faz a sua. Não, eu acho que em relação ao clima, né? Então, hoje a gente, que nem o Dr. Vicente falou, a gente está numa época de mão de obra escassa, né? Principalmente a mão de obra especializada. Então, você deu exemplo de TI ou de uma agência de marketing digital. Hoje, a gente sabe que está cada vez mais difícil ter colaboradores realmente comprometidos, realmente com alta performance. Então, quando você tem um funcionário burnoutado, o clima da empresa começa a mudar, porque foi o que o Vicente falou, esse turnover não é tão fácil.
né? Você substituir uma pessoa, né, numa empresa não é tão fácil. Então, a pessoa afasta, ela leva aquele conhecimento para fora, né? E a empresa fica desfalcada. Além de outras, do clima organizacional, a gente vem falando muito sobre qual o papel da empresa, né? O Vicente vai falar bastante sobre o papel do colaborador em relação à saúde dele, mas a própria empresa consegue evitar. Então, a gente começa a perceber que as empresas que têm muitos profissionais com burnout são empresas que o ambiente não é tão saudável, né? Então, você não é um funcionário burnoutado, é um clima dentro da empresa. Então, você tem afastamento, você tem baixa produtividade, né? Você começa a gerar... E a gente está falando de pessoas, né? Hoje em dia, nossos colaboradores... Não são mais números, né? A gente vem falando mais da pessoalidade. Então, a gente percebe que são vários contextos que o burnout atrapalham dentro de uma empresa. Eu vou soltar uma pergunta aqui na mesa que eu acho que vale para nós três. Vocês têm percebido que as empresas, as grandes corporações e até as pequenas estão dando importância para isso? Porque a gente viu que a OMS considerou, né, isso, que em 2022. é uma doença do trabalho. Vocês que estão na frente, né, são linha de frente em relação a esse tema, vocês têm percebido que empresas têm se preocupado com esse tema? Quer dizer, eu vou te dizer assim, as empresas têm percebido e têm visto que, no sentido de perder pessoas dentro da empresa, né? Porque estão saindo, as pessoas estão fazendo uma rotatividade. Dentro da Moema, se pode dizer o seguinte, nós vemos que as pessoas saem e, às vezes, entram em outro lugar com o mesmo problema. Ou seja, tu entra e tu sai. Por quê? Porque o burnout, às vezes, ele não é tratado. Ele é visto, mas então tu afasta. Não adianta você simplesmente ver. Imagine se a gente só ver e afastar, nós voltamos para a época da lepra. Constrói leprosários e deixa as pessoas lá, porque você tem que trazer de volta esse indivíduo. Então, o fato de o burnout hoje, as pessoas estarem mais sensíveis com tudo o que aconteceu, com a pandemia, o afastamento, porque a pandemia foi muito triste, muita gente morreu, mas a experiência para o indivíduo foi do afastamento, de ficar preso, refém da própria casa, de ficar ali com medo que tinha algo lá fora que poderia te matar. Então, em algum momento, nós nos sentimos coagidos daquilo ali, amedrontados, a vida foi posta em risco. E agora nós estamos lidando não com colaboradores, com indivíduos mundiais que passaram por isso e que depois de determinado tempo estão exteriorizando cicatrizes que o tempo deixou, que isso vai estar no trabalho deles, na vida pessoal e, quem sabe, se não tratarem, para a vida toda. Bom, complementando a sua resposta, eu acredito, Rogério, que assim como outras sintomas, doenças mentais, hoje a gente consegue olhar com mais naturalidade e aceitar. Por exemplo, na nossa geração, ninguém fazia terapia, né? Ninguém falava de um psiquiatra, ninguém falava de um psicólogo. E hoje é praticamente vital todo mundo fazer, Só né? te interromper, as pessoas ainda tinham preconceito, né? Total. Hoje a gente começou a perceber de uns anos para cá que os tratamentos psicológicos e psiquiátricos não podem ser um tabu. Então a gente conseguiu desmistificar isso nos últimos anos. Hoje você fala, eu vou para terapia, é até algo positivo. Você começa a se entender, né? Então a nossa geração não era, vai na terapia, coisa de doido. E hoje não. Hoje você entende que é praticamente vital a pessoa se conhecer, se entender para ter uma vida melhor. Em relação às empresas, eu acredito que não tem como as empresas não estarem enxergando, porque hoje as pessoas, além do burnout, estão sendo afastadas por síndrome do pânico, depressão. Então, já é uma realidade dentro das empresas. Mas eu acho que as empresas ainda não sabem como lidar com a situação, né? Então, hoje, a gente está falando de há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém poder falar no assunto. Com o passar do tempo, as pessoas começaram existe, a gente precisa tratar, mesmo porque surgiram outras coisas, né? Nossa, a pessoa está com depressão, síndrome do pânico, enfim, outras doenças que agora são mais comuns, mas a gente entende que as empresas ainda não sabem, primeiro, identificar o que, que aí é o papel do psiquiatra, né? É burnout ou é depressão? É burnout ou ansiedade? Elas não sabem tratar, elas sabem que existe, mas ainda não sabem tratar aquilo dentro da empresa. Sim, e vale a pena dizer que esse não saber tratar
faz com que as pessoas busquem, às vezes, situações que as compliquem mais. A gente puxou esse assunto, vou comentar aqui. A pessoa está com burnout, aí ela vai na casa de uma amiga e a amiga diz, eu estou tomando tal remédio. Quando você vê, a pessoa chega, ela já está tomando um remédio que não era para ela. Aí, junto com aquele remédio, ela toma um vinho. Quando você vê, ela chega com a ideia de que a vida dela está mais tranquila. Ela é dependente, entende? E isso acontece muito frequente. Porque a pessoa, muitas vezes, não vai direto a um profissional, vai a um amigo, entende? E o amigo, talvez ele não vai ter o preparo que você precisa para onde você está. E eu vou além, doutor, vou te interromper. Gente, eu interrompo muito, desculpa. Nada, mas essa não vai só amigo, vai procurar na internet. Sim. Doutor Google. Vai no doutor Google. Eu tô não sabe se é com ansiedade, com depressão. Sim. E a gente pega lá muito, assim, a gente acaba enxergando muitas situações onde realmente não é burnout. Uhum. Eu tenho 2 perguntas em uma, para vocês acabaram linkando aqui. Eu, como empresário, né, metade da minha empresa, 90% da minha empresa fica em home office. Né? E a gente está falando de home office hoje, que vai ficar, que veio para ficar. Como que eu consigo identificar que um colaborador meu tem? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro eu vou te falar do home office, porque isso nos perguntam bastante, sabe? Porque as pessoas que estão em home office também têm um alto índice de burnout, porque ficar em casa e ter que trabalhar e conviver com as pessoas que estão em casa, aquelas pessoas, porque durante o teu horário de trabalho, se tu estás em casa trabalhando e aquela pessoa que fica lá, está lá, ela passa a ser um colega teu de trabalho e não mais família, não é? Então, isso é importante lembrar que o home office, ele talvez esteja aí entre decisões, se ele é benéfico e se ele vai continuar, tá? Eu não te digo assim aleatório, mas o que se tem lido do burnout, do home office, é que as empresas não estão satisfeitas com esses resultados, tá? Porque está difícil assim, trabalha mais, porque talvez trabalha de uma maneira muito flexível, né? Então, o home office ainda está em uma discussão. Ele não é, num determinado momento, para o que se tinha, a pandemia lá fora e não se podia sair de casa, ele tornou-se a única saída. Mas será que o melhor realmente é tu passar fechado em 4 paredes e ali viver a vida? Imagina uma pessoa em São Paulo que faz home office em casa. De noite, ela fica em casa e tudo. Será que não corre o risco dela ficar alienada num pensamento só, em algo do tipo? Que, na verdade, o home office, né, até foi capa da revista Você S.A., a gente estava falando que hoje na revista Você S.A., Hip Home Office, né? A gente tem muitas experiências no home office porque a gente colocou muita gente em home office, né? E só vai ter um bom resultado uma pessoa de home office se ela tiver muita disciplina. Disciplina em relação aos próprios horários. Quando você está dentro da sua empresa, o seu chefe fala, você tem horário para entrar, você tem hora para sair, você tem hora para almoçar. Mesmo que você não siga, mas você tem. Quando você está falando de home office, você leva aquilo para... Né? Então, a pessoa tem que ser muito disciplinada para falar, não, eu estou na minha casa no domingo e hoje é o meu dia de descanso. Não, o que você faz? Domingo à noite, domingo à tarde? Vou conferir um e-mail, vou adiantar um pouco o meu serviço, coisa que se você estivesse no seu trabalho, você não faria. Né? Então, você fala, não. Então, a pessoa não tem... Se a pessoa não é disciplinada... Eu conheço muita gente que faz muito bem home office. Ela sai para caminhar... Ela consegue parar para almoçar, mas, ao mesmo tempo, a gente conhece gente que não consegue ter esse equilíbrio, que almoça do lado do computador. Então, para ela, não adiantou. Ela só está trabalhando mais. Muitas pessoas, eu não sei te falar o número percentual, muitas pessoas entrevistadas falaram que estão trabalhando muito mais em home do que no presencial. Além de você perder a sociabilidade com os colegas, você perde algumas conexões que não tem jeito. A gente é olho no olho, né? Querendo ou não. Mas se a pessoa, Rogério, não ter muito equilíbrio, ela está 11 horas da noite trabalhando e você não estaria no seu escritório 11 horas da noite trabalhando. Nossa. Então, ela acaba emendando, né? Por exemplo, uma mãe que está fazendo home office, ela está lá trabalhando, aí a criança volta da escola, ela para, vai servir, então ela já não faz um horário de almoço de 1, ela faz de 2, mas aí depois que a criança vai dormir, ela vai terminar o relatório que ela não fez. Então, se você realmente não for muito disciplinado, seus horários começam a ficar totalmente alterados e vai te trazer problema. E a principal causa de burnout aí é essa desorganização que é feita, né?
Isso em relação ao home office, né? Que a gente está falando. Você tinha feito uma pergunta antes. Não, eu acho que a minha pergunta vai entrar pro final, vou deixar você perguntar, porque a minha pergunta eu já vou querer saber sobre. Eu sei que não, a gente, como médico, vocês não podem falar sobre o tratamento, né? Mas eu ia perguntar como evitar. Mas eu quero deixar isso pro final, tá? Então eu vou deixar você seguir a sua linha para depois eu fazer as minhas outras. Tá bom. A gente vem falando muito sobre o perfil do burnoutado, né? A gente sabe que não existem pessoas que têm características, né? Ontem eu vi sua palestra e você falou, não é aquele colaborador mais ou menos, né? Ele não é um colaborador que ele consegue, geralmente ele é o melhor colaborador, ele é o colaborador da alta performance. Ele é o colaborador da área dele, com certeza ele vai ser o melhor, entendeu? Porque ele vai ser idealista, ele vai ser perfeccionista, ele vai ser exigente, ele vai de carregar com ele uma série de coisas. Ele não vai ser uma pessoa que ele tem um horário muito familiar, ou ele tem se tu for ver na segunda-feira, ele não vai dizer o que ele fez no domingo, porque no domingo ele não usa para o lazer, ele usa para adiantar a segunda-feira. Então, ele não tem uma estrutura, o que é muito importante que nas empresas a gente está colocando, nas que nós estamos cuidando da saúde mental, o ritual, a rotina, o como faz, né? Porque tudo, quando você quer algo bacana, se você quer pegar um ginasta, se você pegar um atleta de alta performance, o que você faz para ele? Você treina muito ele para ele executar bem. E é a mesma coisa. Nós temos que, dentro da empresa, ter um protocolo que aquilo ali deva ser incentivado. Esse colega que é perfeccionista, a gente tem que chamar. Tem que chamar. E aí entra a pergunta que você fez antes. Como é que eu vejo? Você vai ver que ele vai dizer... Rogério, sai, só um minutinho que eu estou terminando uma coisa aqui. Não, quando ele estiver saindo, ele não vai falar com você, ele vai ficar sozinho. Aí você chama, ei, tá saindo? Como é que tá na tua casa? Tá indo almoçar no domingo? Tá vendo teus filhos? Tá... Não, tenho trabalhado até 10, 11 horas da noite. Opa, um sinal. Será que ele é um cara legal? Será que ele não está modificando? Só que aí você tem que ter a empatia. Você tem que ter aquela visão de se preocupar com o outro. Porque senão você, tão rápido como ele, talvez você também esteja assim e não veja. Então, é muito importante saber que as pessoas que têm pouca vontade, essas não vão se estressar e ser prováveis causas de burnout. Aquele que vai te dar um atestado de 10 dias, aí ele volta, com um atestado de 15 dias de burnout, isso aí não é. É a pessoa que realmente era muito eficaz e, de repente, ela começa a falhar, como um carro, que antigamente o carburador ficava entupido, ele dava umas falhadas. Tu sabe que é uma baita de uma nave, mas está falhando. Então, opa, essa falha tem que ser investigada. A gente estava falando em off aqui, você já volta para a sua linha. Eu achei bem interessante uma coisa que você falou, que eu falei, nossa, eu vou perguntar isso para ele depois. Você falou que o burnout, ele não é a doença, ele é o nome. Ele é o nome. Explica pra gente, eu guardei isso para perguntar isso para ele. Burnout é igual a trabalho, tá? E é mais estresse. Então, burnout igual a trabalho mais estresse. O burnout, ele só se dá em características de trabalho. Nós tivemos um caso de uma pessoa que foi pedir uma avaliação porque se dizia que era burnout. A paciente chegou e numa conversa com a gente, na área com o médico, ela disse, não, realmente, a minha casa as coisas estão muito mal, eu não estou bem com meu marido, a gente está tentando separar, e ela não tinha mais aquela rentabilidade do trabalho dela. E o pessoal pensou que estava acontecendo, porque ela começou a se afastar, ficou mais fechada, no refeitório ela não comia com ninguém, geralmente ela nem estava almoçando. E quando viram isso, que mandaram ela para a gente viu que era um problema em casa, mas que estava afetando o trabalho. Então, o que a gente fez? A gente chamou e viu o que ela ia fazer com a parte do casamento dela. Mas isso aí não gera um afastamento, digamos, pelo burnout. Mas não quer dizer que ela não tenha uma depressão, porque o burnout é o trabalho. Mas o que o burnout causa em você no trabalho? Ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou uma síndrome do pânico, ou uma agorafobia, entende? Então, até depois, os transtornos físicos são tremendos. Isso é interessante,
Querem que eu siga por aqui? Não, é que você Eu entrou... quero fazer, também. Você entrou... É que ele vai entrando nos negócios e vai me dando... Até tô com a tela aberta aqui. As pessoas confundem burnout, depressão e estresse. Sim. Mas pode continuar, O segue. que acontece? O burnout, ele é a doença que vai ser causada no trabalho. Olha, eu estou muito estressado lá no meu trabalho. Aí você vai chegar na frente do médico, do psiquiatra, e ele vai dizer assim, o que esse estresse no trabalho está te causando? Aí eu, burnoutado, vou dizer, olha, doutor, eu me sinto triste, já não tenho mais vontade como antes de fazer o que eu fazia. E sabe o que? Eu não tenho vontade de ir para casa, também não tenho vontade de ficar com a minha família, quero ficar sozinha no quarto. Opa! Ele não está tão ansioso, ele está mais deprimido, ele está com o humor dele mais entristecido, quer ficar mais a um lado. Aí o que nós vamos tratar? Essa depressão que foi causada pelo burnout, que é a causa principal. Por quê? Porque foi no trabalho. Se fosse o marido que estivesse causando, era só uma depressão. Mas como foi o trabalho que causou, é um burnout que derivou para a depressão. Que também essa paciente poderia chegar e dizer, ai, doutor, eu chego no trabalho, eu começo a suar, me tremo toda. Fico suando, tá louco da taquicardia. Doutor, tem vezes que me dá diarreia mal, dá para mim chegar no banheiro. O que está dando nela? Sintomas de ansiedade físicos, onde ela não consegue segurar, tem processos de diarreia, fica mal. Então, tudo isso vão ser as alterações que vão ser provocadas. Caraca, vai lá. Ah, deixa eu só dizer uma coisa, e deixa eu dizer uma coisa aí. O estresse, o que mais grave ele vai te causar? A morte. Porque ele sobe a tua pressão, ele te provoca uma arritmia, pode te levar a um AVC ou infarto agudo de miocárdio. Se calcula que 750 mil mortes em pronto-socorros estão associadas ao burnout com causas de infarto ou AVC fulminante. Caraca, então, gente, vocês viram, né? Um não tem nada a ver com o outro. Eles estão ligados, mas são diferentes, correto? A causa, né? O fator A causa une. E você também consegue, com uma consulta com um psiquiatra especializado em saúde mental ocupacional, ele consegue identificar, porque muitas pessoas chegam e a gente já pegou muito caso lá na clínica de pessoas que chegam achando que estão com burnoutado, mas na hora o psiquiatra ele consegue enxergar que às vezes não é. Não é. Às vezes é um problema da casa e que a pessoa não consegue mais se performar no trabalho, mas a fonte geradora não é o trabalho, é a consequência. Caraca. Entende? Doutor, só queria que você... Eu quero voltar um pouquinho, porque depois eu quero falar desses sintomas psicológicos, tá? Você falou que as pessoas são frequentes em perfeccionistas, idealistas, os empolgados. Isso. A gente falou das pessoas que criam metas platônicas, não é nem a empresa, ele cria metas platônicas irreais dentro do trabalho dele, Sim. né, de perfeição. E, principalmente, uma coisa que eu quero que você fale, para as pessoas se atentarem, das pessoas que não conseguem ter tempo para o lazer. Sim. A gente vê muitas pessoas que não conseguem, que se sentem culpadas no final de semana de ter aquele off, pessoas que não conseguem uma vez ao ano parar para ter um momento com a família, independente do formato da família, ela não consegue, olha, eu vou ficar 2 semanas sem trabalhar, e ela fica conectada ao trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas que ela não tem tempo para falar, ela não fala não pro chefe, ela não fala não pro colega, e ao mesmo tempo ela não consegue desconectar. Ela não tem, ela sente culpada de ter um lazer. Olha só, essas pessoas, elas são aquelas pessoas que quando elas não têm nada para fazer, elas dizem assim, vou adiantar algo da segunda-feira. Às vezes ela tem coisa para fazer. Eu vou te falar que eu sou essa pessoa, doutor. Sim. Minha esposa fica louca comigo, que eu fico procurando algo para fazer. Eu sou... Ela fala, para de ser workaholic, para de ficar procurando, dá atenção pra gente. Eu falo, não, pera aí, deixa eu só ver se tá... Eu fico incomodado quando eu tô, tipo... Nem um dia na semana. Quando eu tô tranquilo, eu falo, não, eu tô esquecendo alguma coisa. Eu mando mensagem pra minha equipe, falo, gente, tô devendo alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Me incomoda. Sim, porque você já vive naquela velocidade, né? Então, essa velocidade pode ser um indício já de que as coisas estão saindo do controle, né? Porque você achar que o teu dia de folga, que você deveria ter o lazer, eu vou abrir o meu computador, vou ficar 20 minutos aqui, só vou adiantar umas coisas. Só que esses 20 minutos você poderia estar dedicando ao seu filho, à sua esposa, a você, à sua casa.
Quantas vezes você não cuida de algo na sua casa que você não vê se aquilo ali está ali? E isso constrói toda a tua vida. Então, isso também, esses alicerces, quando não estão bem feitos, fazem a pessoa uma pessoa mais suscetível a emocionalmente se abalar. Se você tem uma casa próspera, próspera não financeiramente em si, mas próspera de carinho, de você chegar ali, não estamos falando de romanticismo, mas se você chega para tua mulher, olha, posso te ajudar em alguma coisa, e aí hoje é domingo, vamos fazer o quê, meu filho, vamos passear, pega a tua bola, porque se na segunda-feira tu não estiver na reunião com o pessoal às 8 horas da manhã, o pessoal vai ligar, pô, onde você está, o que você está fazendo e tal. Então, por que com o teu filho, com a tua vida pessoal, você não é assim exigente? Então, você está sendo negligenciando, você está sendo incompetente. Então, assim, aí aí a gente volta para a primeira frase que a gente iniciou esse podcast. Porque hoje nós colocamos o trabalho acima dos valores pessoais. Sabe o quê? Não estou nem falando de família, estou falando de pessoal no cuidado com você. Quantas vezes a gente vai no médico? Quantas vezes a gente vai no dentista? Quantas vezes a gente se permite tirar... Nossa, hoje eu estou indo no médico. Você que é um profissional liberal, você que tem uma empresa. Às vezes você fala, não tenho tempo de ir ao médico. Você está sendo... Não é nem com a sua família, você está sendo indisciplinante com você. Você vai no shopping... Você perde 1 hora para pagar 500, 600 reais num tênis. E você vai perder 1h30. Por que esse tempo você não vai e não cuida da tua saúde? São prioridades. E você começa a não se colocar como prioridade. Engraçado, a tua ambição faz com que o teu suor seja transferido para um monetário, onde você vai gastar algo para se tornar dependente de algo a mais na tua vida, preencher algumas carências que se talvez tu tivesse tratando, você resolveria, e você vai ver que você vai entrar e não vai conseguir se desvencilhar, porque a sociedade está viciada, é claro, em um consumismo, em uma transformação, em uma série de coisas, né? Hoje as coisas evoluem rapidamente, você quer ter acesso. Para isso você precisa trabalhar, você precisa de um valor monetário. Então é aquela coisa, nos tornamos cachorros correndo atrás do próprio rabo. E você nunca para de correr atrás disso. A não ser tendo um momento consciente que só vai se conseguir quando se colocar em primeiro lugar. Entende? Eu quero puxar, eu estou vendo que você está na mesma página que eu, Tá. dos sintomas psicológicos, né? Então a gente já falou aqui do perfil do burnoutado, mas a gente também, ele começa a ter algumas características, alguns sintomas psicológicos. Eu quero ir para os físicos, que eu acho importante. Você ontem falou e está aqui na tua pauta. Exaustão extrema mental, pensamentos negativos constantes, sentimentos de fracasso, insegurança, dificuldade... Porque um dia a máquina para, né? Ela para. Mas eu queria que você falasse, porque você grifou aqui ontem, doutor, que é sobre o isolamento. O isolamento. Sim, o isolamento, ele é muito perigoso. Isso a gente nota tanto no burnout quanto em outras patologias. A gente nota que o isolamento, ele vai ser um gatilho muito importante para seguir naquela mesma visão. Se a pessoa está sozinha, só com as ideias dela, mergulhadas em um mundo de exaustão mental, onde ele está estressado, ele está triste, e ele se coloca só, ele não vai conseguir sair. Então, a tendência dessa evolução mental é que ele evolua para o negativo, ficando cada vez mais profundo, cada vez mais solitário, cada vez mais intrínseco e crítico nele mesmo, o que vai provocar um total aprofundamento do caso. Você falou de isolamento, né? E para mim sempre me vem à mente aquela pessoa que não se importa mais. Primeiro, realmente ela se isola. Então, tá a família, ele está presente fisicamente. Mas não mentalmente. Mas não mentalmente. Então, ele está aqui a família, mas ele está lá no computador, ou ela tá no computador, e ele não consegue perceber o que está acontecendo em volta. E não é nem que ele não consegue, para ele não importa mais. Eu percebo de algumas pessoas, que a gente já conversou, doutor, de que ela realmente já não acha mais importante o aniversário da amiga da filhinha. É o aniversário da mãe. Então, assim, ela realmente, ela se isola, vai a família inteira e a pessoa fica. Uhum. Ou aquele plantão que você poderia passar porque está tendo a apresentação da sua sobrinha na escola, mas para você já não é tão importante. Então, você passa algumas coisas da sua vida, você pula alguns sentimentos, algumas situações familiares que você deveria estar presente. Então, literalmente, ela se isola. Sim. Né? Então,
Você quer falar alguma coisa, amor? Não, tô com dados aqui, continua. Vai lá que eu tô lendo uns dados aqui interessantes. Além dos sintomas físicos, dos sintomas psicológicos, Vicente, você colocou e você já falou aqui de situações que são correlacionadas ao burnout, né? O aumento de pressão, você já falou de infarto. Sim. Eu quero que você fale duas coisas que a gente percebe que são muitos, né? Além de alteração no batimento cardíaco, mas duas coisas que eu percebo, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sobre a insônia, né? Insônia, né? Aquela ansiedade, a pessoa tá lá. E outra coisa que puxa a insônia, que é você também já comentou aqui, a dependência de outras, Sim. de uma bebida para relaxar agora do trabalho. Eu preciso Eu vou entrar ali, não só das bebidas. Eu tava vendo na TV que não sei, aqueles remédios para dormir hoje tá cada dia mais vendidos. As pessoas estão ficando viciadas em remédios, Você não consegue dormir, você tá com insônia, você tá super Certo. ansioso, e aí você vai... E também tem remédios agora que falam de performance, né? Ótimo. Que é pra pessoa ficar mais atenta, então que a gente quer falar sobre isso. Olha só, falando do isolamento, de tudo isso. Bom, você chegando ao isolamento, a pessoa vai ter uma tendência a se acompanhar de algo, né? Todo vício é um companheiro, né? O vício é um companheiro, às vezes da solidão ou do grupo. Existem vícios que são em grupo, existem vícios que são individuais. E a tendência é que, se a pessoa estiver isolada, ela, para descontrair, use o mais rápido dela conseguir é a bebida, seja um vinho, seja uma cerveja, seja um uísque. E depois ela pode associar isso a medicamentos. Hoje os medicamentos, os indutores do sono, hoje medicamentos que te produzem uma relaxação, muitas vezes não são indicados para aquele caso, né? Então tudo isso vai alterar. E quanto às medicações que hoje estão aí no mercado para manter você ligado, elas são reais, porém elas não são muito melhores que os arrebites que os caminhoneiros usavam antigamente, no sentido de elas vão te estimular até um limite e depois a chave cai, porque você é humano, você não é um ciborgue. Então, mesmo que você tome energético, mesmo que você tome estimulantes, mesmo que você tome isso, com energético você vai ter ataque cardíaco, um desgaste cardíaco provocando alteração do ritmo, e doenças patológicas podem ser desenvolvidas. Com drogas, a cocaína ela causa arritmia cardíaca, né? Podendo levar a uma pessoa a um infarto agudo de miocárdio, igual o crack. O álcool, ele associado com a medicação, ele pode levar a tendências suicidas, a uma série de transtornos. Então, as medicações, elas devem ser usadas quando elas vão ter um objetivo de melhora, baixo um restrito controle, vendo os efeitos que são causados no paciente, quais os efeitos colaterais que ele desenvolve, tudo isso. Então, é um tratamento, não é uma condição que a gente decide, não. Cada patologia vai ter o seu tratamento e a sua medicação adequada. E é interessante a gente falar isso, porque hoje tem o remédio para dormir, o remédio para você performar melhor no trabalho, que te ajuda no foco, né? Tem um remédio para você ficar mais tranquilo. Aí você tem o... Então, assim, realmente precisa ter um olhar mais... E a gente está numa época que aí também vai para o extremo. Antigamente era tabu e agora todo mundo tem alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A automedicação também. Não, o meu colega está tomando tal remédio para performar e eu estou achando que eu também vou precisar. E também aí começa... Né, doutor? É isso aí, muitas vezes até a pessoa já chega até com um diagnóstico. Olha, eu acho que se eu tomasse alguma coisa, acho que eu tô meio sem vontade. Você imagina pegar um motor que ele já não está bem, uma cabeça que já não está bem, e não está tranquila, que está sentindo sinais de irritabilidade, está sentindo sinais de desespero em alguns momentos, de pânico, de fobias, e você dar um turbo nisso tudo. Não vai mudar esse pensamento vai seguir patológico, só que ele vai seguir turbinado. Então, se ele pensa mal, ele pensará mal 3 vezes mais rápido, né? As pessoas confundem, achando que tomando um estimulante, elas vão positivar o que está negativado ou o que está em falta. E aí a gente vai entrar em um dado que eu estou vendo aqui, né? Que... segundo a Associação Nacional lá de Medicina e Segurança do Trabalho,
Hoje, 30% dos profissionais do Brasil sofrem de burnout, né? E no mundo, a gente é o segundo país, eu não sabia, que sofre mais dessa crise. E é interessante que a gente falou no início, né? Que as pessoas, em vez de procurar um profissional, vão procurar na internet. E tá falando que o Brasil é o sexto. Então, tipo, em vez de eles procurarem um médico para se curar, eles querem procurar a cura. A internet na cura. Então, tipo, é surreal, porque é o que você falou. Tipo, o pessoal vai lá, minha amiga tá tomando esse remédio. Vai tomar também. Eu vi no Google que esse remédio me ajuda a dormir, a curar a minha síndrome. Então isso é muito preocupante, porque pelo que eu tô vendo, isso é importante para quem tá assistindo, né? Procure sempre um profissional. Claro. A internet pra gente, a gente vive disso, a gente trabalha disso, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que pode acabar com a sua vida. Sim. Então, a gente acabou de falar, às vezes você vai tomar um remédio que não é orientado para você, um especialista vai saber o que vai te dar, né? Então, eu acabei de me assustar aqui, o Brasil é o sexto país que mais procura diagnóstico Dr. Google. E o que tomar para burnout. Nós somos o segundo maior país no mundo, o número de casos, e 30% dos trabalhadores em algum momento pode ter burnout. É surreal, cara. E os pacientes dizem que antes de procurar, eles sempre entram na internet, veem, não dá certo, eles dizem, doutor, é muito difícil e tal. E com acompanhamento, fica super bacana, fica super legal, a pessoa vai se recuperando. Eu tenho uma pergunta agora, acaba indo para vocês dois, né? Entra na questão de medicina e segurança do trabalho, Tati. O quanto é importante que empresas e medicinas de segurança do trabalho passem a ter um cuidado, porque, tipo, eu vejo que a Moema é pioneira nisso. Sim. Eu não vejo outras medicinas de segurança do trabalho preocupadas com esse tipo de doença. É uma doença. Claro. Né? É uma doença, se está reconhecida pela OMS, é uma doença. Quanto você acha que empresas no seu segmento devem estar mais atentas, né? E eu vou fazer uma pergunta para o doutor. Você acha que mais para frente nos exames admissionais vai ter alguma coisa relacionada a isso ou não? Gente, desculpa, eu entrei, eu falei que eu vou viajar, tá? Não, na verdade, assim, eu acho que as empresas, primeiro, precisam aceitar a situação, né? Então, foi o que eu falei. Hoje, você pega um coordenador e um diretor e fala, isso aí não vai... a gente vai escuta isso. Funcionário, vai não, dar primeiro testado. Que a gente escuta, a gente já conversou isso várias vezes. As conversas e o discurso são os mesmos em todos os lugares. Não tem gente para trabalhar. Hoje em dia essa geração é mimimi. No meu tempo eu trabalhava, não reclamava nada. E assim, aí você começa a perceber que... Então, quando você começa a ver que todo mundo está falando a mesma coisa, é um cenário igual. Então, acho que primeiro a gente tem que entender e aceitar a situação. Hoje o tempo é outro, hoje as relações são outras, e as pessoas estão mais suscetíveis às doenças. Então, eu acho que as empresas precisariam... falando de prevenção, além das empresas de medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho ela sempre foi preventiva. E ela só começou a tomar mais notariedade agora por causa do E-Social. Porque assim, realmente as empresas... O Brasil ainda não tem muita cultura da prevenção, principalmente no trabalho. Né? A gente tem números alarmantes em relação a acidentes e o burnout é só um dado a mais. Então, as medicinas do trabalho elas têm o papel de alertar, mas o papel de executar é da empresa. Ela precisa primeiro aceitar que isso está acontecendo e trabalhar, e aí tem várias formas que a gente pode ajudar, que são os protocolos que foram criados, a criar um ambiente mais saudável. Porque tudo começa ali. Então, tem o papel do colaborador, dele se enxergar e a gente mostrar, o psiquiatra ele mostra onde ele pode melhorar e a gente mostra para a empresa o que ela está errando. Ela primeiro aceita e depois fala, vamos te ajudar a criar um ambiente mais saudável. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estava lendo que também tem os sintomas físicos. Sim. Que acaba ligando, né, Sim. gente? Se a gente for falar, tipo, a medicina do trabalho, ela... Sim. Tem o físico e tem o mental. Sim. Né? E quando a gente fala que o burnout é uma doença mental que também pode gerar sintomas físicos, ela eu gera, acho né, Vicente? que um tá ligado ao outro. Sim. É isso, sim, né? Sim. É isso. Então, aí eu vou linkar pra você. Ó. Você viu que jogada. Eu joguei a bola pra você, que eu sei que a gente vai falar também agora sobre os sintomas físicos do burnout. Eu queria que você explicasse pra gente. Na verdade, quem vai explicar vai ser o Dr. Vicente. É, a gente tem aqui a gente foi o que a gente conversou, hein? Os sintomas físicos, pessoal, são aqueles sintomas que a pessoa vai desenvolver, ela vai ter o tremor, ela vai ter aquele suor, ela vai ter uma síndrome gástrica com diarreia, com náuseas, com dor epigástrica, aquele refluxo que não cessa, aquela náusea intensa. Então,
ele vai desenvolver, o corpo começa a falar, já não fica só no teu emocional. Lembra que no início você estava irritado. A irritabilidade, ela não passou, ela se mantém, só que junto com ela vai vir o transtorno gástrico, tudo isso. Então, o estar atento a esses sintomas é também você prevenir, né, o que pode vir a acontecer. Nós temos pacientes que têm, se ele tiver um transtorno gástrico não tratar, ele pode prejudicar outras. Então, você vai ter já um paciente não só emocionalmente abalado, mas fisicamente. Ele está, a saúde dele já começou fisicamente também a ser alterada, né? Quer ir lá? Eu tenho várias aqui, eu tô de olho no time. Eu acho que você pode. Vai lá, uma coisa importante seria a gente falar desse papel da empresa nessa prevenção. Então, é a aceitação. Sim. Né? Hoje o papel da empresa, ele tem que identificar. Você não pode, se você não procurar, você não vai encontrar. Você só vai ver aquela pessoa que ela não está, talvez, resultando como quer. E para isso, hoje, se coloca os protocolos, né, para desenvolver. A gente consegue, a medicina do trabalho, junto com a psiquiatria, ela consegue ajudar a empresa a aceitar, a diagnosticar, a ajudar essa nova liderança, né? A gente fala que o burnout não é só de cima para baixo, ela pode ser entre os colaboradores, porque, como a gente falou, a evolução das relações dentro do trabalho são grandes gatilhos para o burnout. Então, a empresa ela tem a obrigação de evitar algumas situações, como assédio, né, doutor Vicente? Algumas coisas que podem te ajudar. Então, o papel da empresa é prevenir, e aí a gente pode entrar ajudando, e do colaborador também ter aquele autocuidado. Pode continuar. Vamos lá que eu tô aqui elaborando minhas perguntas. Pode continuar, doutor, desculpa. Eu quero saber, doutor, como a pessoa pode... Além da gente está falando muito do papel da empresa, né? Criar protocolo, descompressão, identificar uma liderança mais tóxica, promover o ambiente. Agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente começar já a ir para o nosso final. No falar burnout, diga. Para a gente falar um pouco da como a pessoa pode identificar nela mesma que já não está indo tão bem com ela. No burnout, só vou falar um pouquinho da anterior, que é a empresa, ela vai ter, o que ela vai ver, que ela vai ter um ambiente muito melhor. Em vez dela trocar, imagina, todo um paciente, uma pessoa que está ali, ela já produz, está treinada. Como nós dissemos, esse colaborador é um colaborador bom, eficaz, ele estava ali, então você vai perder muito em material humano, né? Então, é muito importante a empresa ter esse assessoramento para identificar, porque senão ela pode perder pessoas vitais da equipe, né? E aí, qual era a nossa segunda pergunta? A nossa segunda vai ser agora o Rogério. Vai ser a minha, né? A segunda e última, que daí a gente já está chegando... pensa que não, mas já deu uma hora. Que bom, que bom. Eu sei que a gente nunca pode dar o tratamento, né? Principalmente em psiquiatria, porque cada indivíduo tem a sua particularidade. Mas eu queria que o senhor deixasse uma dica de como que as pessoas podem evitar, né? Porque o tratamento é procurar um especialista, a gente acabou de falar. Mas como que ela pode evitar ou tentar diminuir um pouco os sintomas de burnout, né? Porque você já acabou de falar como que a gente consegue identificar. Né? Olha só, pessoal, o burnout, ele é o excesso de uma série de metas, de ambições, de uma série de coisas. Então, o controlar o burnout é você saber dizer não para uma série de coisas, tá? Que você precisa ter um tempo seu e cuidar de você. Você que é casado, que tem alguém, como você cuida dessa pessoa? Como você cuida dos teus filhos? Você cuida do mesmo jeito? Você gostaria que o seu filho passasse caminhando por não ter tempo e comesse coxinha o dia todo e pastel? Que ele tomasse refrigerante, que ele não tivesse um tempo para se alimentar, um tempo para exercitar? Você veria esse indivíduo se formando totalmente errado. Então é isso aí, é você olhar para dentro de você com um olhar de um autocuidado, como a Tati havia dito, porque ninguém vai amar você mais do que você mesmo. E isso é literalmente assim. Você só cuida daquilo que você ama. Se você não ama, dificilmente vai ser para você cuidar.
Um casamento que você não ama é difícil de você cuidar. Uma série de coisas. Um filho que você não ama vai ser difícil dele se educar. Se você tem um filho e você não dá tempo para ele aprender com você, você está decidindo, tem algo mais importante que isso. Fora os transtornos, né? Que esse é um bate-papo para um outro papo de aliado. Sim. Os transtornos que um pai ausente, uma mãe ausente, que só fala de Podem trabalho, causar. podem causar numa criança. Né? Ela já cresce com aquela falta de afeto. O que vai lá na frente, quando ele chegar no psiquiatra aos 20, 30 anos, o psiquiatra vai dizer, sim, tu tem tal doença por transtorno do afeto. Faltou bases fortes para que você hoje seja uma pessoa estruturada. Porque, querendo ou não, a primeira comunidade que nós participamos é a nossa família. Nossa, bacana. Gente, estamos chegando ao fim. Doutor, eu vou, como eu sempre faço, pedir para o senhor deixar uma mensagem para as empresas, né, que estão assistindo a gente, que o senhor fale um pouquinho para elas. Já falou durante todo o episódio, né? Mas deixe um recado para elas sobre como se tratar para o burnout. Como que as pessoas acham você? Depois eu vou para a Tati, que é a mesma coisa. Rede social, site, enfim. Como que elas acham você? E depois a gente vai para os encerramentos. Combinado? Combinado. A sua câmera é essa. Tá aqui, legal. doutor. Um recado, então, para as empresas. O burnout, ele pode arruinar aquele sonho que você teve da tua empresa de formar. Hoje você tem um time, você tem uma equipe. Nós sabemos o quanto é difícil você formar um indivíduo para ele estar pronto para uma empresa, para aquele trabalho. Então, invista. Sabe aquela frase que se dizia antigamente? O teu colaborador é o teu maior bem dentro da empresa? Hoje, isso é uma realidade. Leve essa frase. A tua melhor matéria-prima, o teu valor maior é o teu colaborador. Ele vai gerar tudo o que a tua empresa precisa para ela se concretizar e estar forte no mercado. Não há dúvida, em qualquer setor, uma mente saudável vai produzir um serviço bacana, bem feito e com resultados. Boa. Para acharem o senhor nas redes sociais. Para nos achar nas redes sociais, vocês podem nos achar no Doutor Burnout, tá? E também nas nossas mídias e através da Moema Assessoria, que também faz parte da nossa equipe hoje com o Dr. Burnout. Tati, olhando para lá, mandou mensagem para as empresas se preocuparem com a saúde, né, dos seus colaboradores, principalmente do burnout. Eu acho que para as empresas, realmente, elas precisam se conscientizar e fazer acontecer de verdade. Não ficar naquele papo clichê, né? De realmente se preocupar, aceitar que as novas formas de trabalho estão aí. Então, não adianta a gente replicar um modelo passado. E promover realmente e aceitar essa nova realidade e trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Então, aceitar, promover um melhor ambiente de trabalho, porque foi o que o Dr. Vicente falou. Não tem capital mais valioso dentro de uma empresa do que o colaborador. Né? Então, e agora eu quero falar também para as pessoas. Pode falar. A câmera é de vocês, gente. Vocês estão em casa. E para as pessoas, para os colaboradores, para os líderes, para a gente sempre, também vou voltar a ser clichê, mas não tem nenhum trabalho que seja mais importante do que você. Não estou falando da sua família, estou falando de você como indivíduo. Então, promova o autocuidado, tenha cuidado com você, porque isso é importante. Então, não tem nada que seja mais importante, mais urgente do que a tua vida. Né? Isso é importante do que você. É isso. Bacana. Quer deixar uma mensagem também para a pessoa? Para os colaboradores, para os ouvintes. Para os ouvintes, o que nós vemos que mais é difícil é a pessoa aceitar que em algum momento ela não está bem. Ela fica tentando. Então, pegando o que falou a Tati, queira-se bem. E no menor sinal de que isso está mudando, busque o colega de trabalho que está ali, busque o seu RH, busque o seu gestor, busque alguém e chegue até profissionais como nós, para que a gente possa cuidar de vocês. Como que o pessoal acha a Tatiana e a Moema Assessoria? Bom, nós criamos um protocolo nas empresas, dentro da nossa experiência profissional. Então, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Moema Assessoria, mas esse trabalho do burnout, a gente, como eu falei aqui, a gente está criado uma linha muito grande dentro da empresa, com protocolos, com uma equipe multidisciplinar para poder ajudar as empresas com médico, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, para a gente poder, gestor de RH, a gente criou hoje um protocolo que é bacana. Então,
Se você quer conhecer um pouco mais desse projeto, entra no @Dr. Burnout, que você vai lá conhecer esse novo trabalho que tem sido um sucesso. É isso aí. Beleza, gente. Só lembrando que esse podcast é do Grupo Alliance, Papo de Aliado. Para quem não conhece, o Grupo Alliance é uma associação onde eu, a Tati, o doutor fazemos parte, né? Somos associados. Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 20 anos. É uma associação onde o foco é a indicação, né? A indicação segura. Então, a realização é deles. Então, não deixem também de ir nas redes sociais do Alliance, seguir, curtir. E para você que está assistindo aqui o vídeo, como sempre, está passando aqui embaixo o nosso canal. Siga, dê um like, comente, compartilhe com um amigo, com um familiar, porque é um tema muito importante que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado por mais um episódio. A gente está chegando nos últimos episódios da temporada. Ano que vem a gente vai trazer muito tema bom. Muita gente boa como esses dois aqui que vieram. Espero que vocês voltem mais vezes. Estão convidados para a próxima temporada de novo. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.